Amém, bom dia, graça, paz e misericórdia de Deus para todos nós, aleluia. E é bom demais, de fato, estarmos na casa de um Deus que pode todas as coisas e que a gente pode confiar no infinito amor dele. Por isso estamos aqui, para engrandecer esse Deus. Independentemente de qualquer coisa, ele permanece inabalável. Não foi à toa que domingo passado nós falamos e comentamos da soberania de Deus, né? É Ele quem faz todas as coisas, absolutamente todas as coisas. E faz correto, faz certo. E nós vamos entender isso no decorrer aí da caminhada. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio que temos de estarmos aqui reunidos na Tua casa. Que delícia que é isso. Como é bom, Pai. Ah, Deus, isso traz renovo nos nossos corações. Isso nos sustenta. E essa é a razão de estarmos aqui, porque aqui o Senhor fala, aqui o Senhor reina. Espírito Santo de Deus, flua nesta manhã com grande liberdade, trazendo aquilo que o Senhor sabe o que cada um de nós precisa nessa manhã. Venha ministrar para nós, Senhor, que não seja eu, muito pelo contrário, que o Senhor perdoe os meus muitos pecados, que o Senhor me lave e que possa fazer uso, apesar de toda a minha pequenez e toda a minha limitação. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Querido, dessa vez tem uma pergunta, mas essa pergunta, põe aqui para mim, por favor, João. Essa pergunta eu diria que não é bem para vocês. Essa pergunta eu fiz para mim. Eu fiz para mim logo e eu precisava de uma resposta. Que tempo é esse que estamos vivendo? Porque respeito todos, sem distinção, e espero também que todos nos respeitem, né? Esse é o caminho de amor e de graça. Mas eu confesso que eu fiquei bem abalado. E eu precisava de uma resposta de Deus. Ele me deu duas coisas. Primeiro, que eu fiz de imediato, desapareça um pouco do mundo, João. E eu desapareci do mundo. Mas vocês não têm ideia quanto eu desapareci do mundo. Saí de tudo que é mídias sociais, todas. E saí também do mundo. De não ler uma ou ouvir nenhuma notícia a respeito de coisa nenhuma. A ponto de, na terça ou na quarta, não sei nem precisar o dia, eu estava lá na farmácia e aí o meu gerente falou: Sr. João, a gente tem 6 entregas em Barueri e não vai dar para entregar. Eu falei: por que não vai dar para entregar? Aí ele olhou para mim com uma cara de nó e falou: está tudo interditado, o senhor não está sabendo? Eu falei: não. E não estava mesmo. E continuo sem saber. Você pode estar falando: você é maluco? Eu falei: talvez seja. Mas não está me fazendo falta nenhuma. E foi a maneira que Deus me deu para recobrar a lucidez. Eu precisava recobrar a lucidez. Então, se eu posso te dar um breve, assim, faz um teste. Para ver se vai te fazer alguma falta tudo isso que está rolando no mundo. Fala, Neuza. Que bom, então somos 2 malucos. São 2 malucos. Não, a Lídia está aqui de prova, mas saí assim, total. Televisão já fazia muito tempo que eu não via, noticiário na televisão fazia muitos anos já. Mas às vezes no trabalho você abre um site aqui, outro ali, ou mesmo numa mídia social também aparecia alguma coisa. Eu falei: eu preciso recobrar a minha lucidez, isso aqui não está me ajudando. E graças a Deus, mas só que me veio essa pergunta e eu tive que falar: Deus, me fala, me mostra. E ele foi tão amoroso e tão direto que ele deu essa resposta aqui. Salmo 37, 3. João, confie no Senhor, João, e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Você sabe qual é a minha vontade hoje? Seria nem pregar, seria sentar aí e a gente ficar 40 minutos olhando para esse salmo. Até ele entrar. Mas entrar e ser uma realidade nas nossas vidas como talvez nunca tenha sido. A minha vontade realmente era essa: sentar aí do lado da Lídia e ficar olhando. Falar: Deus, me faz entender isso daí. Confiar, Deus, mas eu sei que o Senhor é soberano, mas eu gosto da sua soberania quando faz aquilo que eu estava esperando.
A gente gosta da soberania de Deus quando Ele faz aquilo que a gente estava esperando, orando, clamando. Então, e Ele falou, João, é isso, é confiar em mim, João. Confiar em mim, porque aí você vai ter segurança, você vai prosperar. E aí eu precisei então entender melhor, falar, Deus, então tá bom, ótimo, agradeci a resposta. Perguntei para ele, posso ficar longe do mundo? Ele falou, deve. Falei, então vou ficar longe do mundo e vou ficar com o Senhor, mais do que talvez eu tenha ficado em toda a minha vida. E falou, faça isso, João. E eu tenho feito. Confiar significa que você tem a certeza absoluta que algo ou a pessoa não vai falhar. Isso é confiar. Não vai falhar, não vai falhar. Ou seja, mas só que para isso a gente só confia naquilo que conhecemos. Eu não confio num cara que acabou de passar do outro lado da rua, por exemplo. Ah, você dá a chave do teu carro para aquele cara que está ali? Eu falei, não, mas quem é esse cara? Não vou dar. Então, para a gente conhecer, para a gente confiar em algo, a gente precisa conhecer. Por isso também que a gente insiste tanto na leitura bíblica, porque não há maneira de se conhecer cada vez mais a Deus que não seja através da palavra dele. Confiar significa que Ele, não eu, tem total controle de tudo. De tudo. Tivemos aqui um testemunho da Isa agora, e a gente que acompanhou de perto sabemos, foi no hospital mais caro de São Paulo. Foi talvez no médico mais capacitado desta área. Ou seja, era aquilo que ela imaginou, e nós também. No dia seguinte estaria em casa, 2 dias depois estava no cinema, no shopping, passeando, parará, e o negócio rendeu uma semana, pelo menos, um pouco mais já, 2 semanas. Então, o controle nós não temos. Nós não temos, mas o que a gente precisa entender é que o que detém o controle é capaz de fazer tudo mais. Salmo 20, do mesmo jeito que ela confiou em hospitais e tudo mais, Salmo 20, o salmista diz, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E ele era um cara que poderia confiar na estrutura bélica, militar que Davi tinha, porque era a mais poderosa da época. Então ele falou, eu tenho combatentes os melhores, então eu vou com esses caras e nós vamos vencer. E ainda assim ele era humilde o suficiente para falar, apesar de ter tudo isso, mas a minha confiança é no Senhor, porque coisas podem. Então, quando nós confiamos, a gente demonstra que o nosso poder está nele, não em mim, porque quando eu acho que eu tenho esse poder, quando eu acho que eu posso fazer as coisas, é um passo da ruína, é um passo da tristeza, e aí a coisa fica complicadíssima. Confiar é entregar, eu entrego descanso, diferente de acreditar, porque acreditar, todo mundo acredita, né? Tiago 2,19 fala assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Então, crer é uma coisa, agora você confiar nele é uma outra coisa, e hoje, mais do que nunca, eu e você precisamos confiar nesse Deus. Mas confiar. O termo confiar vem do grego, que chama, a palavra pisteu. E sabe o que significa? Colocar sob cuidado ou proteção de alguém. Eu acho tremendo isso. É mais ou menos que nem um filho pequeno que tem total confiança no pai e na mãe. Eu lembro da nossa primeira filha pequenininha ainda, a gente punha boinha de braço nela assim, né? Vocês usam boinha de braço ainda? Vocês que têm filhos pequenos aí? Nunca mais vi esse negócio. E aí punha na beirada de uma piscina assim, falava, pula filha. Você acha que ela tinha dúvida? Ela pulava. E você pegava ela no ar assim. É essa coisa, porque ela punha os cuidados da vida dela sobre minha responsabilidade. E sabia que não ia falhar, que o braço do pai ia pegá-la. Ela eventualmente poderia cair na água, mas eu estava ali que ia pegar. A gente está precisando viver um momento assim, de pôr aos cuidados de Deus, não de homens,
de ninguém, nem mesmo meus cuidados, porque eu sou falho, eu sou limitado, eu não vou conseguir, eu muitas vezes determino que vou fazer tais coisas e não faço, paro na metade, quando eu vejo, eu repito as mesmas chateações, os mesmos descontroles, coisas que eu achava que eu já não ia mais fazer, por exemplo, me irar, ou sei lá, a gente volta, a gente faz. Então, uma das melhores expressões que a gente vê desse significado de entregar, de confiar, que é colocar sob o cuidado ou proteção de Deus, de alguém, esse pisteu, a gente vê em Lucas 23, 46, na hora que Cristo está sendo crucificado. Ou seja, o pior momento que Cristo teve na vida foi a crucificação, e não há dúvidas disso. E também vai ser, por mais que a gente crê na ressurreição, cremos na vida eterna, mas eu tenho certeza que quando nós estamos diante da morte, diante de uma situação difícil, todos nós ficamos temerosos, todos nós, é natural. E nesse momento Jesus fala o quê? Jesus clama em alta voz, Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego e confio o meu espírito. É isso, Pai, nas tuas mãos eu entrego e confio o meu espírito. Quer dizer, se o Filho de Deus, que tinha poder inclusive para sair daquela cruz e chamar os anjos, falar, me tira disso, não estou afim dessa coisa aqui não foi legal isso. Ele simplesmente diz, eu confio porque eu sei que o Senhor vai me ressuscitar no terceiro dia, eu sei que tem um propósito para tudo isso, eu sei que através desse meu sacrifício, e hoje é dia de ceia, é dia de concerto nessa igreja, ai, que alegria que eu estou, não parece, né, mas estou, que alegria que eu estou de saber que Deus está consertando coisas aqui, porque eu não posso aceitar e jamais vou aceitar divisão, não é de Deus, então Deus está aqui, Deus está falando ao coração de cada um de nós, preparando para esse momento de comunhão, dessa festa do amor, como era chamada, Santa Ceia. Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego e confio o meu espírito. Em João usa um outro texto também, quando logo na sequência que ele prova o vinagre, porque oferecem vinagre, é a coisa mais louca do mundo também, Jesus na cruz pedir água. Vocês acham que ele não sabia que não iam dar água para ele? Ou você acha que alguém ia falar assim, quer com gás, com limão, como é que você quer? Não ia rolar. Mas ele pede água ali porque está nos ensinando que há momentos na tua vida e na minha que não existe nenhum problema de você pedir água. Preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Não estou conseguindo orar, estou abalado, estou péssimo, estou isso, estou aquilo. Então é um momento que a gente vê na cruz Jesus pedindo água. E aí depois que ele prova, ele vê que não era água, mas o que ele está nos ensinando ali é de termos essa postura humilde de quando necessitamos de ajuda, pedir por ela. Mas o texto diz, tendo-o provado, ou seja, o vinagre, Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a cabeça e o que? Entregou o seu espírito e confiou novamente a Deus. Esse está consumado é o tetelestai, que está feito, a minha obra na terra, a razão de eu ter vindo para cá, eu concluí, e nesse momento eu entrego, eu confio no meu Pai e volto para Ele. Então é o momento de nós simplesmente falar, cara, eu confio em Ti, talvez não esteja entendendo nada, mas eu confio em Ti, lá na frente, como a Isa mesmo aqui também falou, não entendi porque passei por aquilo, mas não importa, Deus me sustentou, eu pude ver uma ação da igreja em meu favor que me constrangeu, ver tanta gente orando por mim, sou grato a Deus por isso, a gente já tinha vivido isso, eu e Lídia também lá atrás. Vocês acham que quando a mulher do pastor pega uma meningite avassaladora, foi fácil? Claro que não. Se você deixar aos olhos naturais, vem assim, Deus, desculpa aí, mas o senhor não tem me visto te servir todo domingo sim, domingo não, parará, dando aula, isso, aquilo outro, mas graças a Deus eu não questionei Deus, não mesmo, posso falar assim, numa boa,
como também não tinha questionado Deus quando eu fui aqui na porta dessa igreja, vindo abrir essa igreja quando tinha culto só de tarde. E eu sempre vinha com a família. Nesse dia, por ter parentes em casa, eu vim sozinho para abrir a igreja às 4 da tarde e sofri um sequestro relâmpago na porta da igreja. Aí você vai falar assim, esse negócio de ser crente não é bom não. É sim, fica tranquilo que é. Fica tranquilo que é. São experiências que Deus deixa você viver, mas todas elas com vitória. Todas elas com vitória. Os caras me ficaram 5, 10 minutos aqui no bairro, levaram o que tinha que levar, e aí ele tinha um monte de chave no carro. Falou, o que é esse monte de chave aqui? Eu falei, cara, vai rápido que ainda tem que voltar para a igreja. Ele falou, já te libero. Então tá bom. Então, nem sempre a gente entende as coisas. Jó não entendeu nada por aquilo que passou. Você acha que Jó entendeu? Você acha que Deus explicou para Jó o que ele passou? Não explicou nada. Agora restituiu em dobro. Então não busque grandes explicações, porque senão você não precisa de fé, você não precisa confiar. A gente confia naquilo que não estamos vendo. Eu conheço quem é esse Deus que eu confio, então eu confio. Mas dizer que estou entendendo, dizer que Ele me explicou tudo, então está tranquilinho? Não. E aí então o ponto, desde que você entende que Jesus disse, eu entrego a Ti e confio a Ti, então isso é confiar, e é isso que Ele está pedindo que a gente faça hoje. A pergunta que a gente tem que fazer agora é essa aqui, ó. Mas afinal, como é que eu sei se eu confio nele? Porque às vezes a gente fala, não, eu confio em Deus, aí surge um negocinho, ai Deus, aí não dorme, acorda e fica estressado, e busca isso, e busca aquilo, e busca a solução. E aí nesse caso tem um texto que vai nos ajudar, um texto conhecido que está lá em Jeremias, que diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Aqui merece já uma explicação, porque às vezes a gente escuta até gente falando assim, tá vendo? Eu não confio em ninguém mesmo, está na Bíblia. Espera aí. Você é casado? Quem é casado aqui? Quem quer casar? Ô Rafinha, você está 1000 por hora, hein Rafa? Vamos orar por ti aí. É engraçado que tem mais gente que quer casar, mas não levantou a mão. Vai encalhar. Não tenho nada contra, mas é uma... ali o Valdirzinho também. Então vamos parar para pensar. Como é que poderia haver matrimônio se isso fosse uma verdade absoluta? Maldito o homem que confia no homem. Então na hora do voto, você ia falar para a tua noiva lá no altar, então, estou casando, mas eu sou crente, firme, forte, glória a Deus, aleluia, e já declaro a você que eu não confio em você. Não faz sentido. E claro que não é isso que a palavra está querendo dizer. O que a palavra ali está querendo dizer, o que nós não podemos é substituir a nossa confiança de Deus no homem. Porque nós falhamos, nós somos seres limitados, nós somos seres finitos. Um dia a gente não está mais aqui, um dia está, outro dia não está, um dia está com muita grana, outro dia às vezes não está. Então, é essa substituição que a palavra se refere. Mas eu devo, sim, confiar como eu confio na Lídia. Afinal, são 50 anos que eu estou com ela. Como é que eu não ia confiar nela? E confio em muitas pessoas. E outra coisa também que a palavra aí não está dizendo é que eu não possa, inclusive, ser ajudado por alguém que Deus tocou para me ajudar. Isso também é bíblico. A gente vê na palavra Deus levantando Círios, por exemplo, homem que não era povo de Deus e se levanta para ajudar o povo de Deus. E tem outros casos. Então, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Ou seja, ele confia tanto no homem, confia tanto nos dirigentes, confia tanto em um ser ou em algo, que Deus fica de fora. Aí é maldito. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Você sabe, quando não verá quando vier o bem, você sabe o que é isso? Se você tem dúvida se você confia ou não em Deus, eu vou te dizer, o melhor termômetro para você sacar isso é se você murmura demais. O que o texto está falando assim? O bem veio, mas você não percebeu. E você continua reclamando. E a gente viu isso no povo quando estava atravessando o deserto.
ora não tem água. Ai, Moisés, você me tirou da terra do Egito, aqui não tem água, Deus dá água. Passa uma semana, ai que fome, meu, que coisa horrível, lá a gente tinha pepino, tinha abacaxi, aqui não tem nada, aí Deus dá o maná. Ai, o maná não tem manteiga, eu queria meu pãozinho, ou seja, o tempo todo, aí Deus dá carne, daqui a pouco reclama de novo, daqui a pouco reclama que vão ser mortos pelos amorreus, Meu Deus do céu, isso é não confiar. Se você tem, infelizmente hoje, vai acabar esse espírito murmurador, esse espírito que só reclama, que não vê o bem vir, ó. Não vê, ó, está escrito aqui, não verá quando vier o bem. Continua reclamando. Você já conseguiu, Deus já deu, mas ainda assim se reclama. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porque quando nós murmuramos, é no deserto que a gente fica. A gente permanece nele. Porque o deserto é para todos nós entrarmos e sairmos. E sairmos diferente da maneira que nós entramos. Porque deserto faz parte da escola de Deus. Ah, poderia ter um outro jeito? Poderia. Mas a gente é que não aprende muitas vezes de outro jeito. Então ele acaba permitindo que a gente entre no deserto por um tempo, mas para sair diferente lá. Agora, se eu fico murmurando no deserto, eu não saio de lá. Simples assim, eu não saio de lá. Aí ele diz agora, aquele que de fato confia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A gente andou pondo esperança em coisas que a gente não deveria pôr. Desculpa também, desculpa eu mesmo. E peço perdão a Deus por isso. A nossa esperança tem que estar em Deus, só nele. Ele é que detém as rédeas do mundo, as rédeas de tudo, o controle de tudo. E aí ele diz, esse que confia será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque vem o calor. Domingo passado o Beto pregou aqui sobre a pesca milagrosa, e o primeiro destaque que ele deu foi que dias maus ocorrem. Então Pedro e sua galera sabiam pescar. Não era a primeira vez que eles estavam pescando, eles eram profissionais da pesca. Porém, teve uma noite que viraram a noite e não pegaram nada. Então, tem dias maus nas nossas vidas? Tem, o calor vem, ó. Mas nós não receamos, porque a nossa folha ainda fica verde e no ano da sequidão não se perturba. Ah, que delícia! Não, nós não vamos mais nos perturbar. Nós não vamos mais nos perturbar, porque nós temos um Deus que podemos confiar. Confiar. Você precisa sair hoje daqui lembrando essas duas coisinhas. Nós estamos falando na primeira parte. Confia nele. É isso que é a palavra de ordem para hoje, é confia nele, confia. Agora, claro que se você acha que eu tenho uma fórmula fácil para te dar para confiar, não. Isso é um processo, né? Isso é um processo. Confiança em Deus requer disciplina. Que tipo de disciplina? Meditação na palavra, oração e entrega. É isso. Você entrega teu caminho para Deus, medita um pouco na palavra diariamente e ora. Deus, eu preciso da tua ajuda hoje. Eu preciso da tua ajuda hoje. Eu preciso que o Senhor me dê lucidez novamente. Eu preciso que o Senhor me dê disposição. Eu preciso que o Senhor me dê esperança. Porque eu fiquei abalado. E ele fala, você entendeu. E eu vou te levantar, João. E ele levanta, ele faz isso. Para confiarmos no Senhor, precisamos exercitar a nossa fé. Através dessas três coisas. Não esqueçam, oração, meditação na palavra e entrega. Entrega. Nós não vamos chegar lá porque não é o motivo de hoje, mas vocês já sabem disso. Vou ler aqui só rapidinho. A continuação do Salmo 37 vai ter uma parte em que ele vai dizer exatamente assim. Confia no Senhor, faça o bem, deleite-se no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Nós já falamos isso há mais de 10 anos, muitos já devem ter ouvido isso algumas vezes, mas se você nunca ouviu, vai para você. Porque o texto aí, a palavra usada entregar na nossa língua portuguesa, ela é muito assim,
isso aqui eu acho que eu não vou precisar. Lídia, fica aí para você, não vou precisar mais. Então eu entreguei para a Lídia. Entreguei esse ponteiro aí e tal, e sigo a vida. Acho que dá para viver sem ele e tal, e coisa. Então, o português entregar é esse ato que eu acabei de ter. E eu preciso avançar aqui. Você se incomoda? Desculpa. Está do mesmo jeitinho que eu te dei? Tá. Eu peguei de volta. O nosso entregar permite pegar de volta. O entregar bíblico, no grego e também no hebraico ali, não tem essa possibilidade. É como uma seta que você puxa, uma flecha que você puxa e solta. No que você soltou, foi. Você não pega mais de volta. E é disso que nós estamos falando hoje aqui. Nós temos que entregar aos cuidados, à proteção de Deus, todas as nossas aflições. E saber que essas eu não tenho mais como pegar de volta. Não tenho como. Mas então eu estive pensando melhor, eu acho que esse negócio aí ainda não está legal. Deus falou, cara, desculpa, já foi, você entregou. Vão ter outros? Vão ter outros. Vão ter outras aflições, vão ter outras preocupações, mas aquele que você decidiu entregar, você decidiu como uma bala de revólver, não tem como voltar. Então centraliza em Deus nesta manhã toda a tua confiança e entrega. Já a gente vai estar com os elementos da ceia. É o momento de você falar, Deus, eu estou te entregando tudo aquilo que está me incomodando. Eu entrego a Ti e não quero mais pegar isso de volta. Não quero, não permita, eu não vou conseguir pegar isso de volta porque eu entreguei. Mas o texto diz, confia no Senhor, mas ele diz que tem mais alguma coisa que a gente tem que fazer. E faça o bem. Eu acho que nunca talvez a igreja foi chamada, a igreja brasileira, a igreja mundial foi chamada para isso. Para que a gente confie nele, mas fazer o bem. Fazer o bem. E aí a gente também tem que pedir que Deus nos mostre o que é isso. Porque eu tenho alguma ideia do que pode ser fazer o bem, você talvez tenha algumas outras, todas elas válidas, mas eu preciso que Deus me mostre aqui na palavra dele o que ele entende por fazer o bem. E eu preciso estar alinhado com isso. Eu preciso estar alinhado com isso. Para quê? Para que eu desfrute disso daqui. Para que eu fique seguro na terra e que a minha vida tenha uma prosperidade bíblica, não a do mundo. Porque a do mundo, ora você tem muito, ora você não tem. A do mundo, ora você tem muito, mas não tem tempo para desfrutar. Ora você tem muito, mas não tem cabeça nem paz para desfrutar. Então essa do mundo não resolve. Eu quero a bíblica, que é aquela que diz que eu vou ter sempre aquilo que eu preciso. Aquilo que eu preciso. E vou ter paz de espírito para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem me dado. E vou valorizar e agradecer por tudo aquilo que Ele tem me dado. Essa é a prosperidade que eu quero e desejo a todos vocês, todos. Porque conheço muita gente que tem muito, não tem nem tempo, nem cabeça, nem paz para desfrutar. Eu não invejo isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, Tiago 4,17 já traz um alerta para nós quando ele diz, portanto pense nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bom, então não vamos nem entrar para isso. Você sabe que tem que praticar o bem e não está fazendo, de acordo com a palavra, você já está pecando. E uma coisa que a gente não quer é pecar contra o nosso Deus, porque Ele é merecedor da nossa obediência. Agora, Romanos 10, de 13 a 15, se eu posso começar a elencar algumas coisas que no meu modo de ver é fazer o bem. O que é fazer o bem, João? Então me diz, o que você acha que é fazer o bem? E eu começo nesse ponto aqui. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não foi anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Todo o resto deriva daí.
todo o resto do bem que eu e você podemos e devemos fazer, deriva disso aqui. De você desejar a todos que eles sejam salvos. Que isso arda no seu coração mais do que tudo. O resto é consequência desse nosso desejo, de que sejam salvos. Porque esse é o desejo, inclusive, de Deus. Ó. Todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas aí ele fala, mas cara, como é que vão pedir se não me conhecem? Como é que vão pedir se não creem em mim? Aí ele completa, mas se tiver alguém que fala de mim, eu vou agir nisso. Nós não convencemos nada a ninguém. A gente sabe disso. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas qual o nosso papel aqui? É anunciar as boas novas. É anunciar as boas novas. É dizer, cara, não estou entendendo, mas tem um Deus que tem feito umas coisas maravilhosas na minha vida. Tem um Deus que tem me trazido, quando eu estava desesperado, que eu não tinha mais paz, desesperançado, eu confiei nele, eu entreguei para ele me devolveu a paz. Como assim? Não sei explicar, mas foi assim. Ou encarei uma enfermidade de morte com a minha mulher e médicos dizendo que ela ia morrer e eu disse não vai morrer e ele reverteu e me devolveu essa mulher sã e salva, sem sequela nenhuma. Esse é o Deus. Você precisa conhecer. Não, se você conhecer a palavra vai ajudar, porque você pode às vezes expor algum texto baseado nisso, a tua fé, eu estou baseado nisso aqui que eu estou crendo. Mas o simples fato de você convidar, né? Talvez hoje a Kelly convidou a Maria Ângela, por exemplo, aqui. Por quê? Porque quer o bem dela. Não é isso, Kelly? Quer o bem da amiga. E quando a gente quer o bem, a gente quer aquilo que a gente tem. E quer compartilhar. Então eu estou hoje aqui estimulando que você, se você não tem convidado pessoas, volte a convidar. Você fala, mas eu convidei e não veio. Não tem problema, convida de novo. Uma hora vem. O Paulo vem pouco, mas às vezes aparece. Ô Paulo, você está aí? Lindo. A Selma nem está aqui, a Selma está lá em cima. Eu só falei isso porque ela não estava. Entendeu? É isso. Queira o bem das pessoas. De que maneira? Apresentando as boas novas para elas. O resto é fruto disso. A gente vai ver ainda mais alguns passos aqui, mas começa aqui, ó. Começa aqui. Eu não posso querer isso só para mim. Eu não posso desejar salvação só para mim. Não, eu quero que essa salvação alcance a todos. Porque isso aqui passa. Isso aqui 10, 15, 20, 40, 50, 90, 100 anos, uma hora passa. A eternidade não passa. A eternidade não passa. E segundo o que está aqui, e eu creio, só tem dois caminhos. Não tem um terceiro. Agora me veio, não tem a terceira via. Não tem. Não tem. Só tem dois caminhos. Ou você está com Cristo na eternidade, ou você está longe dele. E o longe dele na eternidade, eu não gosto nem de falar. Então eu não posso me calar diante disso. Eu tenho que bradar, eu tenho que falar, eu tenho que convidar. Se a pessoa aceitou, ótimo. Se não, quem sabe em um outro momento ela vem. Quem sabe em um outro momento ela se batiza, né? Temos pessoas que vão estar ceando aqui hoje pela primeira vez, pós-batismo. Que legal que é isso. Que legal que é isso. Que tremendo que é isso. Agora, obra humana? Obra de convencimento humano? Não. Mas que Deus usou alguém para isso, usou. Eu sou um caso típico de que não fui convencido por ser humano, mas que Deus usou seres humanos para me trazer para o caminho dele, ele usou. É que eu fui teimoso, eu dei uma canseira de 5 anos para aceitar, 5 anos. E o cara falando, ô João, Jesus é legal. Eu falava, não, eu acho que é, mas tá bom, fica você com ele aí que eu estou bem aqui. Então, e essa pessoa não desistiu de mim, não desistiu, mas com sutileza, com amor, com graça, sem me constranger, sem me amolar. De vez em quando eu só estava, poxa, e aí João, tudo bem? Olha, hoje lá em casa tem aquele bate-papo lá, você não quer dar um pulo lá? Então, hoje ainda não dá, quem sabe outro dia. Aí o negócio foi. Até que um dia Deus falou, João, chegou tua vez, queridão. Chegou tua vez. E aí fui eu e a Lídia lá, nessa reunião, que hoje a gente chama de célula. E nunca mais, são
22 anos. Nunca mais arredamos o pé. E eu agradeço muito a Deus por isso. Muito a Deus por isso. Porque aí começa um processo de transformação, de mudança. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir? Está aqui, na tua mão e na minha. Vamos fazer o bem? Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Segundo passo que eu diria que agora tudo é fruto desse primeiro. Não é, se não tiver o primeiro, não tem o resto. Não tem. Então, a segunda maneira que eu entendo muito, e hoje vivemos num momento muito particular para isso, é esse aqui, ó. 1 Timóteo 2,11 diz o quê? Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por quem? Por todos. Então, se você não está ainda, ore pelos governantes atuais, ore pelos governantes futuros, ore, é mandamento bíblico. Aqui não está escrito por aqueles que você gosta, por aqueles que você tem afinidade, por aqueles que... Não, ore, faça súplica, oração, intercessão e ação de graças por todos os homens. Você tem um amigo que você quer que em algum momento ele se renda a Cristo? Ore por ele, ore, interceda, porque Deus, se Deus ouvir, uma hora Deus vem e move. A minha visão, ela é muito, me ajuda muito nisso, porque quando eu li lá em João, por exemplo, o Evangelho de João, que o próprio Cristo diz assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí eu li de novo: ninguém vem a Jesus se o Pai que o enviou à terra o trouxer. Aí eu falei: bom, então meu amigo, não tem nada para fazer. Porque está dizendo, Jesus mesmo está dizendo que se o Pai não mexer os pauzinhos, não vai rolar. E aí você pode até falar: bom, então parei, larguei a enxada, larguei, se é desse jeitão. Em parte é, mas como eu entendo isso? Que todos os dias Deus está lá no alto trono, no terceiro céu, e abre a janela e dá uma olhada no campo, dá uma olhada na seara, dá uma olhada no gramado dele lá de cima. E aí ele olha e fala: ah, aquele lá, olha João, bicho, 5 anos me enrolando, caramba. E olha que o amigo dele falou tão bonitinho a respeito de mim, mas hoje eu vou pescar. E pesca. Por quê? Porque alguém semeou, alguém falou. É desse jeito, é assim que eu vejo, é assim que foi comigo, é assim que foi com uma irmã minha. Tem uma irmã que muitos conhecem, que é professora de canto e tal. Ela foi a primeira que se converteu na nossa família, acho que já tem uns 25, 30 anos, não sei. E durante um bom tempo ela não entendia como é que tinha sido o processo de conversão dela. Porque eu entendo, tive um amigo que ficava me chamando, me convidando e me chamava para ir na casa dele. Então era claro o agir de Deus ali. E ela não, ela, um belo momento da vida dela, que estava passando por alguma dificuldade, estava passando em frente a uma igreja, sentiu vontade, entrou na igreja e se converteu e mudou a vida dela e tal. Mas ela ficava questionando, tipo, por que comigo foi assim? Porque normalmente alguém convida, normalmente alguém fala e tal. Até que depois de muitos anos, e vários, acho que uns 10 anos, ela encontrou com uma ex-vizinha dela, vizinha de muro, uma senhora. Ô, fulana, tal, que tinha mudado e tal. E falou: e aí, tudo bem? Tudo bem e tal. E o crente genuíno, a gente muda até a forma de falar. Não sei se você já parou nisso, mas a gente muda. De uma maneira geral, a gente muda a forma de falar, o vocabulário e tudo mais. E um pouquinho que ela estava falando com a senhora falou assim: engraçado, estou achando você diferente. Ela falou: diferente por quê? Não sei, mas teve alguma coisa diferente na sua vida? Aí a Cláudia, minha irmã, falou: ah, eu me converti há uns 10 anos atrás. E deu um sorrisão. A senhorinha falou: glória a Deus, orei tanto por isso. É simples assim. Talvez ela não tinha nem falado de Jesus para minha irmã, mas orava. Ou seja, a semente era sendo jogada. E o dia que Deus abriu a janela e falou: opa, Cláudia, vem cá, Cláudia. Então nosso papel é esse, é orar, é interceder, é súplica, é agradecer. E claro que fazendo tudo isso, eu e você vamos ser o quê? Bons exemplos.
A gente tem que, agora então nós temos que ser bom exemplo, por favor. Em tudo. Em tudo. E como é que nós somos bons exemplos? Imitando a Cristo, que é o que Paulo fala aqui, ó. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Alguém tem que olhar para mim e ver que não sou desse mundo. Não estou reagindo da mesma maneira. Não sou. Estou imitando, porque se nós somos cristãos, e cristãos o significado é pequenos cristos, então eu preciso imitar a Ele, o varão perfeito. De que maneira? Da maneira quando eu manifesto frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, domínio próprio. É dessa maneira. Porque se eu não manifesto isso, bom, então eu sou igual ao mundo. Absolutamente igual ao mundo. Se numa situação como essa, eu não estou manifestando alegria, não estou manifestando paz, não estou manifestando confiança no Senhor, eu sou mais um. Eu sou mais um, aí não mudou nada. Então não, que a gente possa de fato ser bons exemplos. É fácil? Não é. Como é que faz isso? É uma disciplina espiritual de novo. Volta para a palavra, volta para a oração, volta para entregar as tuas aflições a Deus e confiar nele. É isso aí. Então, com isso, nós começamos de fato a ser bons exemplos, porque nós vamos estar orando, que nós vamos estar desejando a salvação de todos, e vamos estar fazendo, principalmente agora, bom uso disso aqui. Bom uso da palavra. Hoje vamos ter chance para isso aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sem unicamente a que for boa para edificação. Pare e pensa, nas últimas vezes que você andou conversando, seja lá com quem for, edificou? Edificou ou não? Se não, não fomos um bom exemplo. Era necessário? Se não, também não. Transmitiu graça, ou seja, trouxe alento, trouxe ânimo. O que trouxe para outra pessoa que ouviu tudo que você falou? Tudo que você falou. Tito 2, de 7 a 9, eu nem lembrava, confesso que eu não lembrava desse texto, fazia muito tempo que Deus não me trazia. E ele diz, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que? O bem. Fazendo o que? O bem. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer. Para aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados. Que tremendo que é isso. Como Deus às vezes nos coloca assim, né? Ou seja, os nossos, vamos colocar assim, pseudos inimigos ficarão envergonhados em função da tua atitude e da minha atitude. É muito tremendo isso, né? E muito desafiador também. Muito desafiador. Não estou falando que, não estou apontando dedos para ninguém, eu estou no mesmo barco, às vezes falhamos também com isso, mas hoje nós estamos aqui diante do nosso Deus, daquele que detém o controle de tudo, e Ele é capaz de fazer com que a gente faça isso aqui. Ó. Jesus, ajuda-me a falar a Tua verdade em amor, concede-me palavras portadoras de paz, graça e encorajamento. Eu não sei quem falou isso, mas eu achei tremendo isso. E precisamos disso agora, já. Jesus, ajuda-me a falar a Tua verdade em amor. Em amor. Sem o amor não tem validade. Porque aí entra a justiça humana, e a minha talvez seja muito diferente da sua, e nós vamos ficar nesse embate. Já falamos disso hoje, tem um 6 aqui desenhado aqui diante de mim, você está do lado de lá e você vê um 9. Para mim é 6 e eu tenho certeza que é 6 e você também tem certeza que é 9. Ambos estão certos, ambos. Porque se eu for para lá eu vou ver 9. Enquanto eu estiver aqui eu estou vendo 6, mas se eu for para lá eu vou ver 9. Se a pessoa vier para cá vai ver 6. Então, vamos amar. Hoje é dia de a gente... Concede-me palavras portadoras de paz, graça e encorajamento. Isso é fazer o bem. Você tem dúvida que isso é fazer o bem? Eu não tenho. Eu não tenho que isso é fazer o bem. Agora, mais do que nunca, porque eu senti também algumas pessoas assim, querendo pular fora.
fazer o bem nesse momento é ser presente. Seja presente. Seja presente nas reuniões, nos encontros, nas orações, em tudo. Ó Paulo como fala a importância da presença. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no Fórum da Via Ápia. Outros, isso aqui é uma das viagens missionárias que Paulo fez. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo que se animou e agradeceu a Deus. Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Como eu dizia para os meus filhos, não está aberto para discussão. Às vezes me pediam alguma coisa e eu falava, isso não está aberto para discussão. Pular do barco agora, não está aberto para discussão. Como um cristão, que você e eu somos, é hora de estarmos juntos. Mais do que nunca, estarmos juntos, unidos, confiantes que temos um capitão, de fato, que está governando esse barco. E ele está no barco. E ele quer nos levar para o outro lado da margem. E vai nos levar para o outro lado da margem. É isso. Então, me anima toda vez que vejo o rostinho de cada um de vocês. E sentimos falta também daqueles que não vêm. Quase toda tarde de domingo, depois do almoço, em algum momento, a gente começa. Você viu fulano? A Lídia me perguntou, você viu fulano? Eu falei, vi, ele veio. Ah, é que eu não vi. Ah, esse ciclano? Eu falei, esse acho que não veio mesmo, não. A gente sente falta. Para mim é encorajador ver vocês aqui. Extremamente encorajador. Entendam isso. E da mesma forma que é para mim, é para os teus círculos de amizade também. Não desapareça de nenhum deles. Volte. Se você tinha saído por algum motivo nesse período chato aí que vivemos, acabou, virou a página. Agora volte a falar com seu irmão, com a sua nora, com o seu cunhado, seja quem for, volte. Nós temos que virar essa página. Então fazer o bem é estar presente, seja presente, seja presente. Agora, não dá para fazer tudo isso se você também não fez isso. É hora de perdoar. Mas perdoar assim do fundo do coração, porque só o perdão cura. E o perdão muitas vezes ele é desafiador. Não é algo que está na nossa natureza. Eu ouvi falar que tem que perdoar, eu vou perdoar. Não, porque só através de Cristo a gente consegue. Por isso que ele fala, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sem Cristo nós não perdoamos. Você pode dizer que perdoou racionalmente. Não, pensei e perdoei, mas na primeira oportunidade aquilo volta. Na primeira oportunidade aquilo te incomoda. Aquilo é azedo dentro de você. Aquela figura volta a sentar na sala com você. Volta a ir no cinema com você. Volta a passear com você. Porque de fato só em Cristo a gente perdoa. E ame. Mas esse amor começou quando? Lá quando eu compartilhei as boas novas. Lá quando eu desejei que a pessoa seja salva como eu. Que a pessoa tenha uma transformação na vida como eu estou tendo. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior, mas o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Queridos, que o Espírito Santo esteja aqui. E eu sei que Ele está. E que Ele esteja tocando de fato o teu coração, te devolvendo. Eu dei um testemunho. Eu precisava recobrar minha lucidez. Porque eu não teria condição de sequer trabalhar. Só peço que vocês me respeitem com isso também. E Ele recobrou. De que maneira? Me mostrando esse texto bíblico, falando ao meu coração e falando, João, sai do mundo um pouquinho. Não sei exatamente quando eu vou voltar para ele, porque não tenho tido a menor falta dele. Prefiro ficar com a Lídia.
é bem mais gostoso. O mundo não tem nada que no momento eu possa precisar. Você fala, mas você vai ser um alienado? Não, você é um louco por Jesus. Eu vou ser um louco por Jesus, porque do mundo hoje eu não preciso nada e porque exatamente eu quero viver seguro e quero prosperar. E esse é o meu desejo para cada um de vocês aqui. E Deus mostrou como. Confia, entrega a Ele. Em Ti coloco os cuidados da minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas falas, as minhas reações, tudo eu coloco diante de Ti e entrego. Que o Senhor cuide, que o Senhor cuide, porque eu não tenho condições, eu reconheço minhas fraquezas, reconheço às vezes que me iro e peco, porque o Senhor diz, irai-vos e não pequeis, mas às vezes eu peco porque me irei demais e perdi a conta e murmuro demais. Então isso não é confiar, porque eu não estou vendo o bem vindo a mim. O Senhor já enviou coisas boas para mim, uma família, um trabalho, saúde, disposição, tanta coisa, e eu estou focado naquilo que me falta. Que história é essa? Quando eu achei tremendo esse texto, não vê quando o bem vem. Isso é aquele que murmura. Então hoje nós estamos deixando-se tudo de lado. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje aqui na ceia. Queria chamar só, talvez, Angélica, me ajuda aqui um pouquinho. Pode ir preparando o louvor aquele que eu pedi, João. A gente vai, porque eu quero que todos participem, então não vou chamar o grupo de louvor ainda aqui à frente, para que todos de fato possam participar de um momento de conserto, de cura, de leveza, de graça. A graça do Senhor está aqui nesse local. E nós temos que desfrutar da graça do Senhor. Se puder chamar os jovens, quem está lá também para descer, seria bom. O Enzo. Pode, você vê isso para mim, Gabi? Legal, pede para todo mundo descer. E nós vamos deixar um louvor de fundo. E eu quero que você saia do lugar e venha desfrutar desse momento de festa do amor, que é a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor nos faz lembrar o sacrifício dele na cruz. Não tem como passar por isso sem lembrar do que Deus fez enviando o Filho dele a morrer na cruz por nós. Então é um momento de reverência, sim. É um momento em parte de tristeza, sim. Mas também ele venceu a morte. Ele venceu. Então tudo isso aqui que você pode achar que perdemos, ele detém o controle de tudo. Se ele venceu a morte, o que ele não pode fazer? Então é confiar nele. É confiar. Então é um momento em que vamos renovar a nossa confiança. Ao pegar os elementos do pão e do suco da vinha, eu estou renovando que eu confio em Ti, Senhor. E não só confio, mas eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus caminhos. Eu entrego, da mesma maneira que na cruz o Senhor se entregou por mim, eu preciso agora, nesse momento, me entregar a Ti. E não posso de forma nenhuma me ausentar disto. Porque é como se eu olhasse para a cruz e virasse as costas para a cruz. Não, teu sacrifício aí não tem validade para mim. Não faça isso. Não faça isso. Então, é claro que existe também uma orientação bíblica para que o homem se examine a si mesmo, para que não tome a ceia de uma maneira indigna. E qual seria a maneira indigna de tomar a ceia? É não crendo. É não valorizando a ceia. É não acreditando que Ele realmente morreu por você e por amor a você. Então, se você não crê nisso, conselho meu, não tome a ceia. Mas é só essa a razão. Porque o que precisa para tomar a ceia? Se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor. Então, se você se arrepende dos seus pecados e crer no Senhor, você é bem-vindo a ceiar. E principalmente no momento como estamos passando agora. Mas só que hoje, eu sinto que nós temos que nos consertarmos daqui dentro. Nos consertarmos e declararmos o nosso amor uns pelos outros. Então,
Eu vou até deixar aqui, ó. Põe aqui de volta o slide, por favor. Eu vou deixar esse aqui. Sabe por quê? O que eu vou querer fazer, e vou pedir a você que tenha ousadia no Senhor para fazer, é pegar esses elementos e voltar. E ao voltar, você já vai compartilhar com pessoas. E vai declarar: confia, Deus. Confia, meu irmão. Confia, minha irmã. Deus está no controle. E se eu te ofendi de alguma maneira, me perdoe. Porque meu amor por você é maior que isso. E Ele é maior que isso. Me perdoe. Agir pela carne, como todos nós agimos. Então não vamos deixar de perder essa oportunidade tão maravilhosa que Jesus está presente aqui, o Espírito Santo está presente aqui. Então você venha, você pega e abençoe a vida de um, de dois, vai trocando, hora troca o pão, hora troca o vinho, porque está tudo embaladinho aqui, bonitinho. E Deus vai ouvir o nosso clamor como Ele ouviu ontem. Ontem eu confesso que foi um dos sábados de oração mais tremendos que eu já tinha visto na vida. Foi tremendo, porque nós rasgamos o nosso coração, oramos de uma maneira sincera e Ele ouviu e Ele agiu. Então esse é o nosso Deus, solta o louvor para mim, solta, deixa eu ver o nível que está. E o louvor diz isso, muitas vezes nós não entendemos, mesmo sem entender. Sobe mais um pouquinho. Vem cá, Lídia. Amém, ficamos em pé e vamos desfrutar da presença de Deus. Pode baixar o louvor para mim, por favor. Obrigado. Agradeço a Deus por Ele ter feito o que Ele fez aqui. Não é obra, de novo, de convencimento humano, muito pelo contrário, homem nenhum conseguiria, mas o Santo Espírito de Deus sim. E que maravilha que foi ver concertos, foi ver o amor sendo expresso, o perdão sendo liberado. Isso tudo por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança. Estamos renovando essa aliança com o Senhor nesta manhã. Aliança de perdão, aliança de graça, aliança de confiança e de fazer o bem. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pois Ele é merecedor de todo o nosso amor, de toda a nossa graça. Que Deus os abençoe. Grupo de louvor, venham firme e forte para cá, para a gente finalizar com muita alegria e paz no nosso coração, na certeza do amor de Deus e a total confiança nele. Aleluia.